como seria sua vida se você de fato conseguisse entender qual é o propósito da vida e por que você está aqui e o que você tem que fazer, o que é esperado de você e o que você deve esperar de si mesmo e de si mesma. Então, olá, gente. Meu nome é Daniel, da 91 Escola de Kabbalah. Eu sou professor de Kabbalah e fundador da 91 Escola de Kabbalah. Estamos aqui no terceiro vídeo nessa série de 4 vídeos introdutórios a Kabbalah. E a gente avançou bastante. Espero que você assistiu as primeiras 2 aulas, ok? Se não, dá um pausa aqui e assista as primeiras 2 aulas. Senão, esse vídeo vai ser completamente fora de contexto para você. E a gente começou a falar na aula passada sobre todo o segredo da criação e da importância e por que nós devemos entender melhor o que estamos fazendo aqui? Porque realmente fala Kabbalah, aliás, não é só lógica da Kabbalah, é uma lógica ponto. Se você não entende o propósito de algo, qual é a chance de você de fato usufruir, entender e ter a melhor experiência com aquele algo? E qual é a chance de outro lado de você estragar aquele algo se você não entende como aquele negócio funciona, seja um aparelho físico, seja, por exemplo, um relacionamento? Nos nossos cursos aprendemos sobre qual é o propósito dos relacionamentos. Eu vou explicar sobre isso um pouquinho mais para frente nessa aula. Porque assim, por que pessoas têm problemas na área de relacionamento é tão difícil mais do que pessoas imaginavam? Assim, eu falo para a maioria das pessoas, sabe, tem a vida do relacionamento no Facebook, né, e tem fora do Facebook. E para algumas pessoas a vida do relacionamento é fantástica e tem uns altos e baixos como qualquer outra pessoa, mas na geral é ótimo, crescente, maravilhoso, mas para a maioria das pessoas, infelizmente, a área de relacionamentos é uma área que é bem complicada. E a parte principal da complicação, ela nasce do fato que a maioria das pessoas simplesmente não sabem qual é o propósito do relacionamento. Não é só para ser feliz, ser romântico, casar, ter filhos, tá? O propósito do relacionamento é algo um pouquinho mais profundo, mas deixaremos isso para depois. O que eu quero falar para vocês é que eu deixei vocês assim meio que no suspense na final da última aula. A gente deixou a história pela metade, na qual a gente começou a explicar todo o processo da criação, como funciona, por que estamos aqui, né, como funciona a vida. E a gente explicou isso porque a gente entendeu que a nossa essência como pessoas é o desejo de receber luz, e luz ininterrupta. E por isso que de vez em quando ficamos um pouco chateados com a vida ou insaciados, a gente não sabe o que está errado com a gente, porque nós temos um monte de coisas, ou vamos atrás de um monte de coisas, e você vai, conquista aquela coisa e você quer mais? O que é esse mais que eu quero? Por que eu não consigo encontrar aquela plenitude, ou a paz, ou a serenidade, ou a energia, seja lá o que for que estou procurando? Porque o que nós buscamos é uma energia que transcende a limitação dos 5 sentidos. É uma luz ininterrupta. Explicamos tudo isso nas primeiras 2 aulas e vou falar assim pela última vez. Se você não assistiu, dê um pausa aqui e pega a primeira e a segunda aula. Elas estão assim nessa mesma tela. Eu não sei onde você está me assistindo, mas você está na nossa tela principal, onde nós temos em cima os quadradinhos, né, os 4 quadradinhos dos 4 vídeos. Assista, é só você clicar onde está escrito o título do vídeo, tá? Tem uma imagem, debaixo tem o nome do título do vídeo. Clique lá dentro, você pode ver o vídeo 1, o vídeo 2 e claramente o vídeo 3. E se você quer receber essas apostilas, é só você se inscrever. De novo, eu não sei em que página você está me assistindo, mas se você está na página principal, você vê que aqui embaixo tem um lugar para você colocar seus dados e você se inscrever para receber por e-mail as apostilas e também para você estar notificado para quando será liberado o próximo vídeo, tá? E toda a dinâmica desses vídeos, inclusive. E se você talvez não está na página principal, você vai ver embaixo, vai ter um link que vai direcionar você para uma página que vai ajudar você a se inscrever para receber essas apostilas que ajudam a complementar esse conteúdo. Porque, como eu já falei, daqui a pouco essas aulas vão desaparecer para a gente focar nos nossos alunos que estarão na sala de membros, nos nossos cursos, seja presencial ou online, ok? Então, gente, vocês querem saber qual é a resposta de todas as perguntas, da vida, do universo, de tudo? Por que estamos aqui? A gente falou na aula passada que a luz infinita, ela, com o seu desejo de compartilhar, ou seja, com a energia de compartilhar, gerou um recipiente que recebesse, uma única alma que recebe toda essa luz. E essa realidade espiritual no qual eu e você estávamos lá, nós estávamos preenchidos com a luz infinita, essa realidade se chama o infinito, tá? É um nome código, você pode ver isso na tua apostila. E o que aconteceu? Preste bem atenção. O lance é o seguinte: quando a gente recebe algo, a gente se preenche com aquele algo e com os atributos desse algo. Deixa eu explicar. Se você tem um copo transparente normal e você preenche esse copo com suco de laranja, qual vai ser a cor do copo?
Laranja. Qual vai ser a temperatura do copo? Vai ser fresquinha de acordo com a temperatura do suco de laranja. Se você esvazia a laranja e coloca lá um cafezinho, a cor do copo vai ser o quê? De acordo com a cor do café, nesse caso preto. Qual vai ser a temperatura do copo? De acordo com a temperatura do café, que é, nesse caso, mais caliente, mais quente, ok? Então, quando você recebe algo, seja no mundo físico ou espiritualmente falando, não só que nós nos preenchemos com esse algo, nós recebemos os atributos desse algo. Quando esse único recipiente, essa única alma, recebeu toda essa luz do Criador, essa luz do universo, chama como você quiser, nós nos preenchemos não só com a energia do amor, de todos os prazeres que você pode imaginar que você pode receber nessa realidade espiritual infinita, nós também recebemos os atributos da luz. E essa luz, ela tem dois atributos principais. Número um, a luz é a causa, ela não é o efeito. Explicamos isso na aula passada, certo? E que, no final das contas, tudo que existe na fisicalidade é um efeito, é uma constante manifestação, é um efeito do que está acontecendo antes. A causa é o mundo da consciência. A luz é a causa e nós, o recipiente, somos o efeito. Agora, a gente é o efeito e nós somos o ápice do efeito, né? Tipo, só tinha duas coisas no mundo, tinha luz e recipiente, então uma era o causa, outra é o efeito. Mas a gente quer ser a causa, nós queremos criar, ou gerar, inventar coisas, mas não tem o que inventar, tudo já foi inventado, não tem o que criar, tudo já foi criado. Mais do que isso, o segundo atributo da luz é que a luz, ela compartilha, ela não recebe. Aliás, eu devo para vocês até uma resposta sobre a famosa expressão "se Deus quiser". Na aula passada a gente foi lá, detonou alguns mitos, e eu tenho que falar mais uma coisa para você. No início da aula, se você percebeu, assim, no vídeo em si eu prometo que vamos detonar 5 mitos. E você vê que no vídeo em si eu detono só 4. Por que isso? Porque, francamente, o vídeo passado ficou muito mais longo do que eu imaginava. Estava tão empolgado, falei. E assim, eu pedi na edição, eu pedi para as pessoas simplesmente começar a cortar coisas. A gente estava lá editando o vídeo para ficar mais enxuto, tá? Então aquela 1h15 que você tem de vídeo é enxuto. Eu tirei lá quase 15 minutos e... sabe, estava bem doído para eu tirar. Então, no final das contas, eu removi dos 5 minutos só para 4, para ficar mais enxuto, porque no final das contas um dos 5 mitos, ele meio que... você pode encontrar ele nos outros 4, então eu falei, sabe o que, vamos tirar isso. Mas um dos mitos que eu falei foi que se Deus quiser. Gente, Deus, ou a luz do universo, chama como você quiser, não quer, ele não tem desejo. Desejo denota falta, desejo recipiente. A luz não tem faltas, a luz não tem o desejo de compartilhar. A luz compartilha e pronto. Por isso é importante entender que você falar, se Deus quiser, sim, existe uma governança divina, para ficar bem claro, tá? A gente não está aqui solto, não. Existe um monte de leis que ajudam, leis espirituais, que estão ao nosso favor, estão nos protegendo, estão assegurando que cada um de nós vai fazer a sua correção espiritual individual no contexto da correção espiritual da humanidade, e mesmo assim a gente desvia do caminho, bom colocar a gente de volta no caminho. Tá? Então, não se preocupe com essa questão, mas junto com isso entenda que você tem mais livre-arbítrio que você talvez possa imaginar, ok? E por isso é importante a gente saber como usar essa expressão "se Deus quiser". Uma coisa, se Deus quiser, eu pessoalmente não gosto de falar. Agora, com a ajuda da luz, por exemplo, sim, eu gosto de falar, porque eu quero pedir ajuda da luz. Vai que eu tenho uma ideia que eu acho que é essa certa, e se pedir ajuda da luz, de repente eu vou ter uma iluminação. Né? E eu vou entender a realidade de uma forma diferente e falar, não, tem que ir para lá, não para cá. Isso é uma outra coisa, tá? Então, vamos não ser completamente céticos e radicais. O que eu quero falar é que a gente tem que prestar atenção. Às vezes, nós temos enraizado lá no fundo da alma, umas crenças que a gente nem percebe que a gente tem, que elas estão parando a gente, ou desviando a gente do caminho que a gente deveria ir, ou simplesmente prolongando processos que poderiam ser bem mais agradáveis e bem mais curtos, ok? Agora, essa questão de que a luz criou o recipiente, a gente já entendeu, e a luz preencheu a gente. A luz é a causa, nós somos o efeito, mas agora nós temos o atributo de querer ser a causa também. Não tem onde ser a causa. A luz compartilha, a gente recebe. A luz compartilha infinitamente e só compartilha. Nós recebemos infinitamente, pelo menos aquela realidade é um recebimento infinito e só recebimento. Não tem como compartilhar. Aliás, não tem com quem?
Porque só tem duas realidades, duas coisas nesse mundo espiritual. Não tem fisicalidade, não tem tempo e espaço. É muito difícil a gente assim, desapegar da noção de o que é o mundo, entender que só tinha uma realidade de luz espiritual, não é uma luz física, é uma luz que emana e preenche o todo, e um recipiente que recebe toda essa energia, essa luz. Então, se tem essas duas coisas, a luz não tem o que receber, porque ela é infinita, não tem faltas, e só tem eu o recipiente com quem eu vou compartilhar comigo mesmo, tipo, Daniel, ó, toma aqui esse copo de laranja. Obrigado, Daniel. Não, você é muito legal, Daniel. De nada, Daniel. Isso é, ou você é um psicopata, não é energia, certo? Isso não rola. Então, a gente explicou essa questão de que a gente precisa, quando se trata do compartilhar, você tem que ter algo lá recebendo. Eu expliquei toda essa questão no finalzinho da aula passada. Então, a gente estava num problema grave. Pelo mais estranho que isso soa, o fato que agora nós temos os atributos de querer compartilhar, mas a gente não tem com quem, e querer ser a causa e não é feito, mas não tem como ser a causa, como criar coisas novas, isso gerou um atrito, uma certa fricção de consciência dentro da gente, dentro daquele único recipiente, uma única alma, e a gente não aguenta mais sentir essa sensação de eu tenho explodindo em mim, eu quero compartilhar, não tem com quem, eu quero ser a causa, mas não tenho que criar novo. Não tem que fazer coisas, não, tem que inventar. Então, nós chamamos a Luz para um DR, o famoso discussão de relacionamento, quem conhece, e falou, Luz, é o seguinte, não é você, sou eu, tá? Na boa, tipo, não tá rolando, Luz, a gente precisa mudar essa dinâmica. Que, tipo, eu te amo, você é maravilhoso, Luz, sabe, você realmente não tem nada para reclamar, mas a questão é a seguinte, eu também preciso ser a luz, eu quero ser o co-criador da minha realidade, eu também quero gerar algo, eu também quero compartilhar. Isso é injusto, que você tem todo o prazer de compartilhar, eu só de receber, eu também quero ter o prazer de compartilhar. Eu preciso disso. Então, Luz, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma realidade na qual você entra dentro da minha vida só se eu merecer. Isto é, não entra um pingo de luz, a não ser que eu tenha que fazer o meu esforço, eu vou ser o co-criador, a co-criadora, eu vou ter que gerar algo, uma superação interna, para que eu possa merecer a energia que vem para mim. E, junto com isso, eu também quero uma realidade onde existem faltas, onde de repente tem realidades, recipientes, que eles podem agregar para mim, eu vou receber deles, e o vice-versa, que eles podem receber de mim, e eu vou ter esse prazer do compartilhar e de doar de mim mesmo, ok? Senão, luz não dá mais. Essa sensação desse conflito interno, dessa falta esse constrangimento interno, essa falta de vontade de receber de graça, isso tem um nome código na Kabbalah, se chama pão da vergonha, tá? Não se assuste com esse nome. Pão da vergonha é um nome técnico cabalístico, um código cabalístico que se refere exatamente a essa ideia que é o quê? A sensação de desconforto de receber algo de graça. E todos nós temos isso, gente, de uma forma qualquer a gente tem isso. Tipo, imagina se agora você fosse nomeado para receber o Prêmio Nobel da Paz. Mas você sabe que você não fez nada para receber o Nobel da Paz, inclusive você acabou de brigar com duas pessoas no escritório e com o teu cônjuge, e agora te ligam, você vai receber o Prêmio Nobel da Paz. Você vai, nossa, será que eu recebo esse prêmio? Que estranho, não é nada a ver comigo. Vou falar, mas é o seguinte, Prêmio Nobel você ganha $1 milhão, não sei se $1 milhão de dólares ou de euros, é $1 milhão de um dinheiro qualquer, uma moeda qualquer. Você não quer receber? Aí a gente começa, veja bem, né, peraí, mas eu acho que eu promovo a paz de vez em quando, né? Eu até pedi desculpas do meu vizinho 3 anos atrás. Isso é difícil, né? Talvez sim. Isto é, deixa eu explicar isso melhor. Na teoria, a gente não gosta de receber de graça. Tá? Na teoria, se você fosse agora, de repente, recebesse um doutorado de astrofísica nuclear e você nunca estudou astrofísica nuclear, você se sentiria assim, muito estranho. E todo mundo te elogiando, nossa, que incrível, você é um doutor de astrofísica nuclear, que incrível, você deve ser um gênio. Aí você vai chegar a um ponto que a piada acabou. Eu falo, gente, para com isso, eu não estudei. Você vai ficar muito constrangido ou constrangido, certo? Mas tem algumas coisas que você sim gosta de receber de graça. Deixa eu explicar, isso é muito importante a gente matar as charadas assim. A Kabbalah, ela não é uma pregação, assim que é, assim que não é, isso é nosso para o inferno. A Kabbalah desperta na gente
a ampliação da consciência. E parte disso é você pensar sozinho. Você ter as ferramentas para fazer os questionamentos corretos e você chegar nas suas conclusões. Conforme a gente começou a aprender na aula passada, de novo, eu tenho certeza que você já assistiu e você está aqui ansiosamente esperando a resposta da aula de hoje. Então, a gente tem que entender que a lei do pão da vergonha, ela não é uma coisa óbvia, tá? É uma coisa que você sente sempre. Deixa eu assim, dar um exemplo muito nítido. Se você ganhasse amanhã na Mega Sena, de acordo com a definição do pão da vergonha, se você ganhasse na Mega Sena, você ficaria muito triste, né? Você falando, droga, ganhei 70 milhões de reais e tudo de graça. Ai, que vida horrível. Então, será que você ficaria triste se você ganhasse na Mega Sena? Não. Hoje não. Mas, se você for ver as estatísticas, é uma estatística muito famosa, do que acontece com mais de 80% das pessoas que ganham na Mega Sena. Aliás, essa estatística de 80%, ela é válida, é uma estatística mais global, tá? Para países do primeiro mundo. Se você for ver a estatística do Brasil, o número é bem mais alto, tá? Não é 80%. É mais de 95% das pessoas que ganham na Mega Sena no Brasil, dentro de 1 a 2 anos, aquela pessoa perde tudo. Todo o dinheiro que ganhou, perde. Entre 1 a 2 anos, perde, tá? De todas as formas e maneiras que você possa imaginar. E pessoas falam, não acredito, é impossível. Pessoas perdem tudo. Depois desse período de 1, 2 anos, o que acontece? Tende a perder mais. E nesse caso, não é só perder dinheiro, é discutir com um monte de amigos e família e começar a perder amizades, começar a perder familiares, perder mais dinheiro também, entrar em dívidas. Muitas dessas pessoas que ganham na Mega Sena, dentro de 5 anos, cometem suicídio. Estranho, né? Agora, você pode falar, mas Daniel, peraí, eu estudo Kabbalah, já fiz umas 2 aulas, então não vai acontecer para mim. Eu sou dos 5% que não vão cometer suicídio, deixa eu ganhar na Mega Sena. Ao longo prazo, gente, a gente está dentro do mundo da fisicalidade, tem tempo e espaço, tem ilusão do tempo, mas ao longo prazo, ninguém de nós, nenhuma pessoa aguenta estar recebendo energia de graça sem ter a chance de fazer algo para merecer aquilo. Agora, como você faz esse cálculo do merecimento? Essa também é uma questão que a gente tem que aprender, mas eu vou assim, resumir, se trata de um esforço relativo a você, ok? Às vezes uma criança, por exemplo, ela recebe pão da vergonha dos seus pais? Recebe a sua vida inteira ela recebe. Aliás, um bebê, quando ele tem 6 meses e chegou a hora de dar papinha, né? Não tira do peito, agora papinha. E o bebê já está se mexendo um pouquinho, o que o bebê quer fazer? Ele quer comer sozinho, não é isso? Porque ele quer ser o co-criador da sua realidade. Ele não tem a mínima habilidade real de se alimentar ainda, ele não consegue fazer esse cálculo de colocar a colher na papinha e acertar a boca, né, tudo bonitinho, sem tudo cair. Não, porque na realidade o que acontece, ele pega a comida voa para o teto, para o chão, para o cabelo da mamãe, para a geladeira, para todas as roupas, para tudo que é canto. Mas ele, ainda mesmo assim, todo zoado, todo assim sujo, é o ser mais feliz do mundo. Porque do ponto de vista desse bebê, ele fez todo o esforço que ele poderia fazer para sentir que ele é o co-criador da sua realidade. E não é só um efeito, ele também é a causa. Ele não só está recebendo, ele está compartilhando com a mamãe e com o papai, está dando para eles assim, a chance deles verem TV, entre aspas. Claramente que isso não é a realidade. Papai e mamãe ficam mais preocupados ainda. Aliás, adolescentes... Por que adolescentes eles tendem a ser tão rebeldes? Porque durante 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos eles só recebem. E o que dá em troca é bem pequeno, é bem pouco. É quase, sabe, você não pode nem comparar o que os pais dão para os filhos em termos de tempo, de energia, de paciência, de saúde física. Eu nem vou falar de dinheiro que gasta, certo? Agora chega um ponto que a criança não aguenta mais. Junto com todas essas questões hormonais sabe, um monte de ideias que passam na cabeça, a criança, o adolescente, quer ser o co-criador da sua realidade. E começa uma rebeldia, porque não sabe como ser o chefe do seu destino. Mas no fundo, parte dessa ideia de eu quero ser o chefe do meu destino, eu quero ser o co-criador, a co-criadora. É uma coisa que você não consegue lutar contra, ao longo prazo. Talvez no início você ganhe algo de graça, a maioria de nós... Vou falar assim, a realidade é que a maioria dos seres humanos, eles estão tão vazios, o tanque de gasolina espiritual está tão vazio, que a maioria das pessoas estão dispostas a receber qualquer tipo de energia de graça só para dar um upzinho, só para, tipo, tá tão ruim, sabe quando você pensa um pouco de açúcar? Que açúcar não é bom nutritivamente para você, sabe? Tipo, tomar um café com
3, 4 colheres de açúcar não é uma coisa que vai te necessariamente alimentar bem, mas às vezes a gente precisa de um up para acordar agora por umas 2 horas. Mas depois desse high, você tem o bye, né? Depois tem aquele baixa de energia. E muitas pessoas elas vivem de uma dose de energia para outra, seja receber dinheiro de alguém ou assim, extrair, exprimir um elogio de alguém, etc, etc, etc. Por quê? Mesmo se é de graça, as pessoas estão tão vazias que elas falam, preciso de algo, cara. Mas, na verdade, a gente não gosta disso. A gente quer o prazer de fazer o nosso esforço. Pense nisso. Cada um de nós, com todos os horríveis e terríveis erros que a gente talvez fez nessa vida, temos aquelas memórias daquele um evento, 2 ou 3, talvez 5 eventos no qual você ganhou algo e foi um tremendo esforço para você. E só você e Deus sabem o quanto que foi difícil. Quantas vezes você já decidiu que você vai desistir? Você já decidiu, desistir, não vou fazer mais. Tipo, você não contou para ninguém e tal. E no próximo dia falou, sabe o que? Não, vamos tentar de novo. Seja no relacionamento, vestibular, na universidade, seja num esporte qualquer, seja para você correr uma maratona, por exemplo, tá? Seja uma questão de saúde. E só você sabe o que você teve que fazer para superar internamente aquela situação. E quando você consegue de fato superar e a luz se revelou e de repente você está numa outra situação onde o relacionamento se estabilizou, ou você encontrou o emprego que você queria, ou você conseguiu entrar na faculdade que você quis tanto, ou você superou uma questão de saúde, ou ganhou medalha de ouro na corrida maratona, seja lá o que for. Tem preço para isso? Tem preço para essa energia? Essa é a luz que você ganhou e você removeu o pão da vergonha. Agora, será que agora, o resto da vida a gente vai assim meio que tipo, tá, agora a vida inteira remover pano da vergonha, A verdade é que a gente gosta disso. Mas pra gente poder, antes de poder ir em frente, eu tenho que explicar uma coisa para você que talvez, eu falei rapidamente, e aliás, para ficar bem claro, gente, eu vou explicar, tá? Eu ainda tenho que voltar para a história da criação que aconteceu exatamente, mas entenda que toda essa história da criação é um resumo que eu estou falando para você, tá? A gente está numa série introdutória gratuita, entenda que nos nossos vídeos mais avançados, lá no nível 4, a gente entende a profundidade de um monte de questõezinhas que você tem que entender, porque, no final das contas, é o DNA, é a raiz, é a semente da criação. Quanto você melhor entender minuciosamente as etapas que aconteceram lá, as etapas da criação, você vai entender que essas etapas se repetem em qualquer situação na tua vida, em qualquer projeto, etc. Tá? Então, vale a pena assim, você entender que existe mais fundo do que isso, mas para agora acho que já está bastante complexo, certo? Então, o que aconteceu com esse pão da vergonha? Existe uma lei espiritual que diz que assim, nosso desejo é uma ordem, tá? Isto é, se a luz ela só compartilha e a gente só recebe, a luz ela é incapaz de coagir na gente que a gente receba algo. De novo, no mundo espiritual não há coerção, não existe coerção na espiritualidade. Eu não posso convencer você de gostar de um bolo de chocolate, tá? Eu posso te ameaçar, olha, você pode pegar um vegetariano, uma pessoa vegana, tá? Uma pessoa vegana que ela realmente, por todas as questões ideológicas e de saúde, sabe, o cara é super vegano, tá? Eu posso até, se eu quisesse colocar um revólver na cabeça dele e falar, come agora esse bife, senão eu te mato. Então, talvez ele vai comer o bife. Mas dentro, ele sabe que ele ainda continua sendo vegano, ele não está gostando. Você não pode forçar alguém de gostar ou de querer algo. Você pode até forçar alguém nesse mundo físico a fazer coisas, mas no final das contas, a gente nunca vai poder forçar a espiritualidade, a parte interna, a nossa consciência. Não há coerção na espiritualidade. A luz, se ela só compartilha, ela não pode forçar na gente, mas você tem que receber. Porque isso poderia denotar que a luz tem faltas. Mas a luz é infinita, ela fala, tá bom, eu estou emanando, você quer ou não quer? Eu não posso forçar você a receber. Portanto, se você não quer receber, você não vai receber. Se você quer receber limitado, você vai receber limitado. A luz parou de ser infinita? Não. Eu sempre pergunto em aula, quando é noite, eu falo, olha gente, olha para o céu e fala o seguinte, o sol está brilhando? É noite, fala, não. Fala, o sol está brilhando, na China ele está brilhando, só que você, sim, só porque você não está vendo a luz do sol, ela cancela o sol? Não. Assim também, temos que entender que a luz infinita nunca foi para lugar nenhum. Nós decidimos, luz, eu não quero receber energia de graça, e pela questão de que não pode haver coerção na espiritualidade, o nosso pedido é uma ordem. Aliás, essa lei, ela continua, vou dar para você uma dica,
O seu pedido é uma ordem sempre. Essa lei nunca mudou. Então, peraí, se você falar, então, Daniel, eu quero casar com a minha gêmea, eu pedi 1000 vezes, não consegui encontrar. Meu pedido não é uma ordem? Vou explicar. Vou chegar lá daqui a pouquinho. Agora, nosso pedido é uma ordem. A luz falou, tá, você não quer? Você quer receber luz só por mérito? Você quer receber uma realidade onde você pode compartilhar? Então tá, kabum, Big Bang. A gente criou, não a luz, a gente criou uma realidade onde temos a fisicalidade, a limitação do tempo, espaço e movimento. E uma única alma original, ela se espatifou originalmente foram 600 mil almas, tá? Hoje em dia tem claramente muito mais, isto é, essas 600 mil almas foram se dividindo em almas menores e menores e menores. Hoje em dia você tem só encarnados 7,492 bilhões de pessoas por aí, tá? Eu nem estou falando das almas que não estão encarnadas porque elas terminaram o processo delas, estão esperando para vir para cá. Isto é, são pedacinhos bem menores, mas originalmente eram 600 mil e tem uma razão porque é 600 mil e não 597 mil, tá bom? Mas não vou entrar nesse detalhe agora porque também está demais. Então, agora nós temos uma realidade onde eu e você podemos ser a luz para o outro. Eu posso fazer as duas coisas. Eu posso compartilhar com você algo que você precisa receber e você compartilha comigo algo que eu preciso receber que eu não tenho. Eu tenho as minhas faltas, você tem suas, e nós podemos entrar num estado de compartilhar verdadeiro, uma interdependência sinergética, no qual 1 mais 1 é igual a mais do que 2. Nós realmente temos uma superpotência. E também nós temos uma realidade onde a gente não tem clareza de tudo. Nós podemos ter o espaço de sermos os co-criadores da nossa realidade. Seja descobrir uma coisa nova, tipo, afinal das contas, Einstein não descobriu a lei da relatividade, tipo, ele não inventou a lei da relatividade, ele descobriu a lei da relatividade. Isto é, os cientistas, eles descobrem o que estava coberto, ele revela o que já existia. Nosso processo aqui no mundo é conseguir descobrir, revelar a luz, seja sabedoria, seja arte, seja amor, seja todas as emoções positivas, através do nosso esforço que inclui o nosso compartilhar, você agregar para o outro o que falta nele e vice-versa. Essa é a razão pela qual eu e você, e essa é a única razão pela qual você e eu estamos aqui vivos. A gente não está aqui vivo para ser feliz, tá? O propósito da vida não é ser feliz. Ser feliz é um efeito, é bom ser feliz. É um efeito de você viver a vida, que você busca remover o pão da vergonha. Plenitude não é o propósito da criação. O propósito da vida não é você casar e ter filhos. Casar e ter filhos, etc., são meios que podem ajudar você a você ser mais e mais o co-criador da sua realidade e compartilhar mais e mais. Porque assim, a luz compartilha com a gente condicionalmente ou incondicionalmente? A resposta é incondicionalmente. O fato que eu estou fazendo cálculos, falo, luz, não vem na minha vida, sabe, a não ser que seja por meu esforço, o problema é meu, mas a luz é incondicional. A luz, ela nos criou, ela não perguntou, você quer ser criado? Criou a gente pronto, toma, recebe toda a luz, conta a luz infinita, todo o prazer do mundo. Então, gente, nós estamos aqui para aprender a sermos como a luz. Não tem como a gente ser infinito, a gente não é Deus, nós não somos divinos, mas nós temos uma faísca divina dentro da gente, nós temos os atributos, a vontade insaciável. Eu quero compartilhar, eu quero ser o co-criador da minha realidade. E agora você também pode entender porque, assim, se você busca solucionar a tua vida de graça, tá? Eu quero agora que tudo aconteça para a minha vida de graça sem esforço. Nunca vai funcionar, você vai rejeitar isso. Aliás, eu vou falar para você, eu nunca dei uma aula introdutória, uma série introdutória, no qual eu revelei tanta informação. Normalmente eu revelo bem menos. E eu revelei, assim, que a gente aprendeu nessas primeiras 3 aulas, você vê que nas primeiras 2 aulas do curso nível 1, a gente meio que fala sobre isso. No curso nível 1 até fala um pouquinho mais das questões. Mas por que eu não revelo tanto? Porque eu descobri que eu já fiz no passado isso. Eu já deixei cursos completos de graça disponíveis. E pessoas não tinham apreciação. E não conseguiam reter a informação. E quanto mais eu dava de graça, quanto mais pessoas ficaram meio que com aquela coisa de não entendi, é estranho. E sabe o que? De repente, não é para mim. Fala, cara, não pode ser. Eu sei que essa sabedoria, ela influencia dezenas de milhares de pessoas. A gente tem experiência de dar aulas para mais de dezenas de milhares de pessoas ao redor do globo. Funciona. Mas eu entendi, eu estou indo contra o propósito da criação. Eu não estou dando espaço para as pessoas serem os co-criadores da realidade e fazer o seu esforço e, por o seu mérito, receber a luz
da sabedoria que eles precisam para a sua vida. E eu comecei a pensar comigo mesmo, mas Daniel, isso é injusto fazer com as pessoas, mas eu fiz o meu esforço. Como você acha que eu sei tanto Kabbalah? Sabe quanto que eu paguei? Eu paguei muito caro, assim, financeiramente, tempo. Eu, infelizmente, no meu início da minha jornada espiritual, eu não soube equilibrar entre amizade e relacionamento e meu próprio, naquela época que era meu hobby, meu lazer de estudar mais espiritualidade de Kabbalah. E eu fiz umas decisões que eu acabei assim perdendo o contato com muitos de amigos, sem dúvida algumas amizades se esfriaram muito, foi um processo difícil, sabe? Minha família, eu meio que desliguei deles, assim, porque eu estava todo dia estudando, eles meio que tipo, quando a gente vai falar contigo, né? Tipo, se não for sobre Kabbalah, você não fala com a gente. E, assim, eu paguei caro. Então, claro que tem que pagar caro. Então, a gente tem que entender que, na vida, se você quer ter um sucesso sobre algo, você precisa colocar seu investimento. Aliás, como fala Warren Buffett, eu falo sobre ele muito. Warren Buffett é um dos melhores investidores de todos os tempos. O cara é realmente um gênio, é um bilionário. Ele já chegou a ser o segundo homem mais rico do mundo. A gente tem pessoas um pouquinho mais ricas, mas ele ainda é um cara, sabe, muito, muito, muito rico. Mas mais do que ser muito rico, é uma pessoa que sabe gerar essa riqueza. Quem conhece a história dele, num certo momento, quando estava com 46 bilhões de dólares, ele decidiu doar quase toda a sua fortuna, ele doou 45 bilhões, ele, coitado, ficou só com 1 bilhão. E ele conseguiu refazer toda essa grana que ele doou em cerca de 1 ano. Tá? Pra você ter uma noção, uma coisa é você fazer esse dinheiro, outra coisa é você decidir que você vai se abdicar daquilo para doar, para ajudar pessoas, e você refaz esse mesmo dinheiro que você conseguiu fazer a vida inteira, agora faz em 1 ano. Agora, o que o Warren Buffett fala pra gente? Vira e mexe, pessoas perguntam ele dá uma dica de investimento pra gente. Warren Buffett, você sabe investir, você sabe fazer dinheiro virar, sabe, $1 virar $10, ouro virar diamante. Me conta o seu segredo. E o Warren Buffett dá esse segredo de graça para as pessoas, porque ele sabe que, infelizmente, a maioria das pessoas não escutam ele. Mas ele dá esse segredo de graça. Ele fala o seguinte: você quer uma dica de investimento que ela é infalível? Isto é, primeiramente, esse investimento, se você fizer ele, é garantido que você terá retorno. De vez em quando você faz investimentos, não é garantido que vai ter retorno, né? Você vai no banco, você tenta fazer comprar uma ação, sei lá o que for. Às vezes você faz um investimento e não tem retorno. Esse investimento, se você fizer esse investimento financeiro, eu te garanto que você terá retorno, primeiramente. Segunda coisa, esse investimento não só que ele vai te dar retorno, ele vai te dar um retorno que vai durar para você o resto da sua vida. Sabe qual é? Você tem que separar 3 a 5% da sua renda, 3 a 5% é esse o número que ele recomenda, e investir em você mesmo. Como assim você mesmo? Vou comprar então Prada e bolsas da Chanel. Não. Até você pode, inclusive, mas não é o ponto do Sr. Warren Buffett. O que ele fala é o seguinte: invista onde você quer crescer. Cada um de nós sempre tem uma quantidade assim, de habilidades nas quais nós somos bons e outras habilidades onde nós somos fracos. E parte grande da nossa fraqueza na nossa vida, ela vem porque a gente simplesmente não sabe coisas. É tão simples assim. Isto é, tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente sabe que a gente não sabe. Por exemplo, eu sei que eu não sei sobre balé, eu não entendo sobre vinhos, eu não entendo sobre, sei lá, bebida alcoólica, por exemplo. Eu sei que eu não sei. Mas tem muita coisa que você nem sabe que você não sabe. E lá está o maior ponto de crescimento do ser humano. Você quer evoluir, tem que aprender a investir na área que você quer crescer. Você quer crescer na área financeira, na área profissional? Quando foi a última vez que você comprou um curso, um livro, você investiu 5 a 3% da sua renda para você aprender algo ligado à sua área de trabalho, tá? Tipo, tem tipos de profissão que eles estão sempre aprendendo coisas novas porque é parte da cultura. Normalmente são médicos, advogados, você sempre tem que estar atualizado. Mas tem outras profissões que pessoas, infelizmente, param de aprender. Eu fico chocado com isso. E tem pessoas que falam: mas Daniel, eu ganho muito pouco. Você ganha R$1.000 por mês? Tá bom, R$1.000. 3% de R$1.000 é o quê? É 30. Vai poupando R$30 por mês. Depois de um ano você tem 360. Você consegue comprar um livro, alguns livros, você consegue comprar um curso, algo que você consegue fazer, tá? Agora, você quer buscar crescer espiritualmente, você vai ter que dedicar tempo, energia e dinheiro também. Não tem como se escapar dessa. Agora, você pode continuar estudando Kabbalah através dos vídeos gratuitos? Claro que sim. Por isso que eu posto centenas de vídeos gratuitos. E eu super recomendo que você assista a todos eles. Eu tenho certeza absoluta que vai ajudar você. Mas se você decidiu que chegou a hora de parar de paquerar, uma coisa, estamos paquerando, né?
e chegou a hora de a gente de repente começar a namorar, e talvez eu estou namorando, chegou a hora então da gente morar juntos, entende essa analogia? Você tem que fazer o gratuito para paquerar. Paquerar é gratuito, não é isso? É gostoso, a energia é gratuita. Você quer começar a namorar, tem que investir energia, não é isso? De repente, as brigas acontecem no namoro, não na paquera, e elas ficam mais intensas quando a gente começa a morar juntos. Por quê? Porque começa a ficar mais verdadeiro. Até então é uma ilusão, é uma coisinha, estamos assim brincando e tá gostoso. Você não sabe se você quer estudar karatê ou yoga, ou seja o que for. Vai paquerando, vai fazendo tudo que você pode fazer gratuito. Chegou a hora de você dar o próximo passo, invista. Tem que investir em você mesmo, em você mesma. Senão, você para sempre ficará para trás e você vai ainda condicionar o teu cérebro a querer receber aquela coisa de graça. O que acontece? Vem um pão da vergonha e fala, ai, é chato o karatê, não gostei não. Claro que não, porque você não investiu e você está recebendo tanto de graça que virou pão da vergonha para você. Então, você vai ter que decidir na sua vida como você continua. E eu estou falando isso para ficar bem óbvio, bem claro, porque se a gente está aqui para sermos os co-criadores da nossa realidade e para superar a nós mesmos, para conseguir realmente receber a luz por merecer, esse é o propósito da criação. Entende que você tem muito ainda para aprender para aperfeiçoar essa dinâmica. Só com essa informação você já tem bastante para ter uma vida que ela é muito melhor, tá? Mas muito melhor mesmo, ok? Você não acredita em que eu falo para você, eu já dei para vocês bastantes citações de alunos, inclusive está no nosso site, você vê aqui embaixo tem outras citações que ficam correndo assim, são dezenas e dezenas de citações de pessoas, de depoimentos de pessoas que usaram um pouco da Kabbalah e a vida deles começaram a, sabe, começou a ter mudanças e alguns foi dramático, outros menos. Como eu falei antes, a vida não é uma vida perfeita, mas você consegue sim, sem dúvida, ter uma vida bem melhor, dramaticamente melhor. Agora, se você entende que você quer mais estudar, que você quer evoluir, você já tem bastante informação aqui que você sabe, pensa um pouco como vou aplicar isso na minha vida e você vai conseguir e te garanto que você vai ter uma vida bem melhor. Se você quer realmente ter uma estrutura, ou como eu já falei na primeira aula, uma metodologia que está alinhada com o pensamento da criação, deixa eu te falar o que você precisa buscar aprender para que você possa realmente crescer do jeito certo. E tudo que eu falo para você está alinhado exatamente com como funcionam nossos cursos, tá? É uma coisa que, de novo, como eu falei para você na primeira aula, minha missão de vida dedicou-se a disseminar isso, porque eu cheguei num ponto na minha vida que estava tudo tão ferrado e travado que eu falei o seguinte, eu vou ter que fazer uma coisa que funcione e se funcionar, minha missão de vida virá disseminar isso. Então, tudo que a gente aprende no módulo número 1 é toda a questão dos fundamentos da Kabbalah. A gente aprende o que a gente aprendeu até agora, um pouco mais de detalhes interessantes, mas, no final das contas, esse básico que aprendemos nas primeiras 3 aulas, a gente aprende lá. E aí a gente começa a entender na terceira aula a questão da nossa dinâmica com o nosso pior inimigo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é o seu pior inimigo? Então, quando você faz essa pergunta para qualquer ser humano sensato, ele muito rápido vai falar, meu pior inimigo? Tá aqui dentro, Tipo, no fundo, eu e você sabemos que o nosso pior inimigo está aqui. E é esse o momento que eu faço a pergunta para você, meu amigo, minha amiga, você tem certeza que o teu pior inimigo está aqui dentro? O seu pior inimigo não mora em Brasília? Então, não, tá, o pior inimigo mora em Brasília, tá, mas o segundo pior inimigo está aqui dentro. A verdade é, gente, que o pior inimigo, o pior está aqui dentro. Vou falar mais uma coisa para vocês, mais radical. Se você entende, leva a sério a ideia de causa e efeito que a nossa consciência gera na nossa realidade, de acordo com o que a gente falou aqui, o inimigo interno, aquela voz, temos uma voz dentro de nós que convence a gente a fazer coisas erradas. E chega no ponto que você sabe que é o errado, e você faz o errado, e você sabe quais são as consequências, você sabe que vai ser, e você não consegue se controlar. Por quê? Você é uma pessoa inteligente, por que você não consegue? Porque temos que entender que só estar aqui nesse mundo físico limitado pelo tempo e espaço, pela ilusão dos 5 sentidos, não é o bastante. A gente precisava de ter um desafio. Você quer ser o co-criador, a co-criadora, você tem que ter algo para superar. O que é esse algo para superar? Uma energia interna, o nosso oponente interno, que nos convence, que nos desvia do caminho constantemente para que nós tenhamos a chance de eu fazer por merecer. Agora, você tem que entender por que esse negócio existe e como ele funciona e como você faz para lidar com isso. Então, na próxima aula a gente aprende exatamente a dinâmica de como esse oponente funciona, o que ele faz, o que ele não faz, qual a força dele, que, no final das contas, como você vai solucionar o problema se você não entende o problema, não é isso? Aí depois, na próxima aula, a gente aprende a dinâmica da proatividade, de como você supera teu oponente.
A próxima questão que você tem que aprender é sobre a sua jornada pessoal individual. Agora que você entendeu sobre a missão da humanidade em geral e de um monte de questões interessantes do mundo espiritual, mundo físico, causa e efeito, no oponente interno, como superar o oponente interno, agora é a hora de você ser mais específico e entender qual é a sua missão na Terra. Você tem que descobrir e tem uma ferramenta de como você pode descobrir qual é a sua missão. O próximo passo que a gente aprende na nossa quinta aula é como você... Desculpa, já estamos na sexta aula, é como você promove a tua correção espiritual, o que você chama na Kabbalah o tikkun. Uma coisa é você descobrir o seu tikkun, outra coisa você vai ter que promover aquele em frente e fazer, certo? Uma coisa é você entender, ok, eu, Daniel, tenho uma dor nas costas porque eu tenho uma hernia de disco. Ah, agora eu entendi porque eu tenho dor nas costas. O próximo passo é, temos que tratar, tem que fazer fisioterapia, etc e tal. Então, tem que entender os dois. O próximo passo, a gente aprende sobre a tendência de crescimento da consciência humana. Kabbalah fala que você tem que ter uma noção do futuro. Para onde a humanidade vai? E a pergunta para você, será que tem como saber o futuro? A Kabbalah é tão pretensiosa, é tão prepotente que fala até o futuro a gente sabe. Então, deixa eu explicar. Se eu pegar uma semente de uma maçã e eu plantei, que árvore vai crescer? Maçã. Macieira. Que fruto vai crescer dela? Maçã. Então, você conseguiu adivinhar que vai ser uma macieira, uma maçã? Eu tenho uma certeza absoluta que sim. Então, você é um profeta, você é uma profetisa? Não, você simplesmente tem a mínima inteligência de entender causa e efeito. Você sabe me profetizar exatamente quantas frutas vai ter essa árvore? Não, mas você sabe que vai ser maçã e nunca vai ser uma manga porque a semente é da maçã? Isso eu sei com certeza absoluta. Então, fala assim a Kabbalah, se você entende a semente da criação, você entende para onde a humanidade está querendo ir. E por que isso é importante? Porque se a gente é uma macieira, então você tem que tomar conta de uma macieira de uma certa forma, não é isso? Talvez uma macieira precisa de, sei lá, regar ela 2 vezes por dia, não 3, talvez precisa de mais sol, menos sol, talvez tem que cantar para ela para ser feliz. Não seria bom você entender um pouco dessas questões? Eu não entendo de macieiras, eu tenho que estudar sobre macieiras. Pense dessa forma, tendência de mercado. Se daqui a 3 anos a coisa mais incrível na moda do mundo vai ser usar uma calça até aqui, tá? Até tipo o seu plexo solar. O que você faria se você descobrisse uma coisa dessas? Eu, pessoalmente, eu ia investir muito dinheiro em comprar muitas calças que vão até aqui, que é bem barato, e depois, quando chegar a hora de ser na moda, você vende muito caro, né? É bom estudar Kabbalah como judeu, você faz bom negócio, sabe? Então, se você entende a tendência de crescimento da consciência da humanidade, que é um pouco mais do que a tendência do mercado, você consegue, com muito mais facilidade, ajudar o universo a conspirar ao seu favor, entrar em fluxo mais e mais. Sabe aqueles dias que a vida flui, que você resolveu um monte de questão, conseguiu proativamente ainda adiantar mais outras coisas, olhou para o relógio, cara, meu dia é resolver a semana inteira em 4 horas de trabalho. Tem outros dias no qual você trabalha assim, você é tudo um caos, uma bagunça e nada dá certo, 5 da tarde e a única coisa que você fez é responder 2 e-mails, não é isso? Tem dias que travam. Se você quer entrar em fluxo mais e mais, parte da solução é conspira ao favor do universo, deixa o universo te ajudar, suba na onda, uma onda indo para lá, você vai nadar contra, mas tem que entender essas ondas espirituais que a gente não tem como interagir com os 5 sentidos, tá bom? O próximo passo que você tem que aprender é sobre ferramentas que vão ajudar você a ter o seu crescimento exponencial. Isto é, existem, o que chama na Kabbalah, aberturas cósmicas, dias de poder, no qual você pode aproveitar mais e receber muito mais energia espiritual. Vai ser dessa forma. Eu gosto de Guilherme Arantes, ok? É o que é, eu gosto. Agora, se tem um show do Guilherme Arantes, vamos dizer que ele veio aqui para São Paulo, estou morando em São Paulo, ele vai fazer um show no Pacaembu, que é perto de casa, e é de graça. E eu amo Guilherme Arantes, tá? Agora, eu só não sei que vai ter um show do Guilherme Arantes, eu não sei que dia, eu não sei que é Guilherme Arantes, eu não sei onde vai ser, eu não sei que horário. Eu vou usufruir dessa luz imensa que vai ser revelada? Não. Agora, o fato que eu não sei que essa luz se revela, isso significa que a luz não existe? Não, a luz se revela. Fala Kabbalah que ao longo do ano você tem alguns ciclos, alguns dias de poder. Tá? Tem ciclos anuais, ciclos mensais, semanais, diários. Tem momentos do dia, momentos da semana que você pode aproveitar muito mais para ajudar a sua alma a subir nessa onda e receber muito mais energia para ajudar você nesse processo de correção espiritual e remover o seu pão da vergonha e receber a luz por merecimento, especificamente de acordo com a sua necessidade da sua correção espiritual. O próximo passo que você tem que aprender é sobre a árvore da vida e as 10 sefirot. Fala Kabbalah que você tem que começar a entender sobre a estrutura do universo. Ao falar da árvore da vida, temos as 10 sefirot, que são os 10 mundos espirituais,
representa como a luz flui desde o infinito até o mundo físico, e você tem que saber como isso funciona. Por quê? Porque, de novo, você tem que... a gente não pode ficar parado, sabe, só com o que a gente aprendeu. Pense dessa forma. Se você agora aprendeu que, por exemplo, tem o show do Guilherme Arantes no Pacaembu e tal, agora você só não sabe como chegar no Pacaembu. Tem essa questão também. Você tem que entender quais são os caminhos no qual a luz ela vai fluindo dos mundos espirituais até chegar aqui no mundo físico. Porque esses caminhos estão dentro da tua alma também. Nós somos o microcosmos. Isto é, tudo que acontece dentro de você, na tua alma, na tua consciência, influencia o mundo inteiro e vice-versa. E se você entende como alinhar os mundos espirituais, as energias, os chakras dentro da tua alma, você não só que ajuda a fazer um alinhamento um pouquinho mais no mundo, você facilita que a luz flua melhor em você. Então a gente aprende sobre isso também lá na nossa 8ª aula. A 9ª aula a gente vai aprender sobre... Tudo isso é só o primeiro curso, para você ter uma noção, tá bom? A 9ª aula a gente vai aprender sobre como você pode ter a perseverança para se manter nesse caminho, que é esse o próximo passo. Não adianta você aprender tudo isso e você ficar exausto, porque, gente, na boa, no início é muito gostoso você aprender Kabbalah e tal, mas chega num ponto como qualquer outra sabedoria, como qualquer outro projeto, como qualquer outra coisa fantástica, cansa. Sim, cansa. Fala, mas Daniel, você não deveria estar falando essas coisas pra gente não, tá? Mas você tem que convencer a gente a fazer Kabbalah. Não, eu não quero convencer ninguém. E eu quero que você saiba a verdade. Como qualquer outra sabedoria mágica, vai chegar num momento no qual você fala, puxa, tá, sabe, eu estava curtindo, mas agora preciso fazer um esforço. E não é que é uma coisa que, para ficar bem claro, não é uma coisa enjoativa, tá? Não tem uma diferença entre cansar e enjoar. Sabe, quando você tem uma diferença entre você estar num relacionamento e você enjoou do relacionamento e chegou a hora de separar, talvez, e versus você cansou do relacionamento, mas sabe, você cansei porque eu preciso me renovar, eu preciso encontrar força para, sabe, reinventar esse relacionamento. Tá? Então não é enjoativo, mas às vezes a vida cansa também, tá? E você tem que saber como lidar com isso e como perseverar, porque no final das contas 90% do sucesso é só questão de saber perseverar. E você tem que saber como você pode assegurar que você vai perseverar e você vai conseguir fazer a sua correção espiritual. A gente aprende também sobre isso na 9ª aula. A 10ª aula, ela resume todo o curso, tá? Aqui tem muita informação e a gente vai ter uma forma de você entender de ângulos diferentes e amarrar todo o conteúdo para você assegurar que você de fato entendeu tudo. Gente, esse é só o módulo número 1. Depois, a gente tem mais 5 módulos, eu vou falar ligeiramente sobre eles para se você estiver interessado. Se não, me desliga aqui, tá bom? E você não vai saber o último segredo da aula, mas tudo bem, o problema é seu. Então, a módulo número 2, a gente começa a falar sobre as ferramentas da Kabbalah. Agora, módulo número 1 a gente terminou. Módulo número 2, a gente começa a falar sobre quais são as ferramentas da Kabbalah, que você tem que agora aprender de uma forma mais minuciosa, como você lida com a sua correção espiritual, o seu oponente interno, as suas vontades, um monte de questões. Especificamente falando, a gente aprende sobre inteligência emocional do ponto de vista da Kabbalah. Aliás, para ficar bem claro, já que falei de sucesso e tal, o que, de novo, 90% do sucesso, de acordo com um monte de pesquisas, 82% do sucesso do ser humano depende da sua inteligência emocional, não da inteligência cognitiva. Tá? Isso é uma coisa que pouco mais e mais pessoas estão começando a entender, que inteligência emocional, estar ciente do que você sente, como você lida com as suas emoções e como você lida com outros seres humanos, vale muito mais do que você ser um gênio de qualquer profissão, tecnicamente falando. E olha que eu conheço, inclusive, várias pessoas que são gênios na sua área. Tá? Eu conheço médicos que são, assim, não tem comparação. Eu conheço matemáticos que são incríveis. Eu conheço pessoas assim que eles são realmente um engenheiro civil, que o cara isso não tem como explicar o nível de inteligência dessa pessoa. Eu conheço também um advogado, um cara incrível, mas assim, infelizmente essas pessoas específicas, elas têm uma questão de inteligência emocional muito baixa. Você vê que a vida deles é um fracasso, porque até que eles conseguem, sabe, ter grandes projetos e ganhar muito dinheiro e tal, mas assim, a vida é um caos, eles perdem dinheiro e brigam com todo mundo, e assim, a pessoa está constantemente mal. Temos que aprender como ampliar nossa inteligência emocional, e a gente aprende isso no curso nível 2, aprendemos sobre ferramentas da Kabbalah, que eu falar dos 72 nomes de Deus, o livro do Zohar, letras hebraicas, códigos cabalísticos, coisas bem fascinantes, mais profundas, como você pode desarmar as bombas atômicas que o teu oponente coloca dentro de você. Sim, isso é uma coisa você lidar com explosão, outra coisa você
prevenir, né? Bem mais barato. E aprendemos também como ser um canal de luz, assim, você começa a aprender como você vira uma pessoa que ajuda os demais a receberem o que eles precisam. O terceiro módulo, a gente pega tudo que aprendemos até agora e entramos especificamente nas áreas mais importantes da vida. A gente vai falar sobre amor e relacionamentos, como se aplica a Kabbalah nessa área de amor e relacionamentos, na área de saúde e cura, na área de abundância e dinheiro, na área de produtividade e tempo. A gente vai falar sobre como você aplica a Kabbalah, inclusive para você destravar a vida, tá? As primeiras 2 aulas são as aulas, uma das mais poderosas que tem. Como você destrava a vida, não importa o que aconteceu na tua vida. Como você vai em frente, não importa o que está rolando na tua vida, você quebra todas as barreiras, não importa o que, pela 5ª vez, e como você realmente gera um crescimento que você não pode imaginar. Exige esforço, mas funciona. E no final a gente aprende também sobre a ferramenta de como você gera milagres. Qual é a fórmula dos milagres? Será que isso existe? E a resposta é sim. A Kabbalah acredita em milagres, e eu tenho certeza absoluta que você está me vendo aqui, você pelo menos viu um milagre na tua vida. Para ficar bem claro, a Kabbalah acredita em milagres, mas a Kabbalah não acha bom você depender de milagres, ok? Você tem que saber como criar milagres na tua vida e você não pode depender daquilo, tá? Pela 2ª vez eu vou falar isso. Mas de outro lado, você tem que saber como gerar, porque às vezes a gente precisa gerar milagre na nossa vida. E milagre não se trata mais do que causa e efeito, ok, gente? Não é tipo uma coisa inexplicável. Afinal das contas, hoje em dia a ciência vai conseguindo explicar mais e mais milagres que eram considerados milagres há 100 anos atrás. Hoje em dia você não é ciência. Continua sendo ciência. É só que com o tempo a gente vai entendendo melhor, e nossa cabeça vai se abrindo, a nossa visão vai se ampliando e nossa alma vai conseguir interagir mais com o nosso ser. A gente começa a perceber como tudo, no final das contas, tem uma lógica divina, tá? 4º nível é a hora da gente começar a aprender sobre a anatomia da alma. Então agora a gente aprendeu sobre as questões das ferramentas da Kabbalah e como você aplica a Kabbalah nas áreas da vida, e agora você vai mais a fundo e realmente entramos nos detalhes mais específicos possíveis sobre a anatomia da tua alma, os 5 níveis da alma, reencarnações, os segredos da criação em nível bem mais profundo, as 4 fases da criação, os nomes, todos os códigos bíblicos de Adão e Eva, existiu ou não existiu, eles comeram uma maçã, não foi uma maçã, e como isso interage com a tua vida e por que isso te interessa, como isso muda a tua realidade, como você pode usar todas essas informações, esses códigos bíblicos e cabalísticos, para você realmente ter uma vida bem mais poderosa, tá? A gente aprende sobre como você interpreta sonho e como você tem um sono melhor, como você entende que se a mensagem espiritual que vem para você num sonho é uma mensagem espiritual ou só uma questão técnica do seu cérebro, e como você interpreta aquilo e para você realmente aproveitar as mensagens que o universo te envia no dia a dia. Tá? Então a gente tem muita informação bem interessante aí dentro. O 5º módulo é um módulo chamado Árvore da Vida. Aqui a gente aprende uma aula para cada uma das 10 sefirot, os 10 mundos espirituais. Na verdade, esse módulo online, ele tem muito mais do que 10 aulas, tá? Me empolguei, coloquei um monte de aulas bônus lá dentro. Mas a ideia de você entender agora especificamente, pense dessa forma, como se fosse assim, 10 atributos divinos que cada um de nós tem que entender e aperfeiçoar e despertar, para que a luz do Criador consiga entrar em sintonia com a gente mais e mais. Isto é, como você se alinhar mais e mais com os atributos corretos que no mundo espiritual, como você gera afinidade? Afinidade de consciência, não é isso? Se você, por exemplo, foi num evento social uma vez com uma pessoa que você, tipo, seu namorado ou cônjuge, e vocês brigaram horrores no carro, tá? Todo mundo tem isso na vida. Aí você vai para um evento social, chega no evento social, tem que fingir nisso, tipo, tudo bem, tá, né? A gente fica assim sorrindo para todo mundo. E pessoas podem jurar que nós estamos unidos, mas você sabe que é uma distância de galáxias entre vocês. Mesmo que fisicamente a gente está juntos, mas quando a gente briga com alguém, a gente tem uma distância. Agora, o contrário também é correto. Eu moro aqui no Brasil, minha mãe mora em Israel, a 12 mil quilômetros daqui, e mesmo assim a gente consegue manter um nível de união, porque nós temos afinidade de consciência, a gente quer falar um com o outro, tem aquela, né, afinidade de consciência, gira a sintonia. Agora, você, por exemplo, então pode namorar alguém pelo Skype para tudo sempre? Não. Claramente que união física ela tem o seu dever e tem a sua propriedade, tem o seu pró, e você tem que também querer ter uniões físicas nesse mundo físico, mas quando se trata só de questões espirituais, você tem que gerar união espiritual. E a gente explica sobre essa questão no curso Árvore da Vida.
O último, sexto módulo é o módulo que a gente chama de inteligência espiritual, no qual a gente vai entender exatamente quais são as últimas etapas finais da evolução da alma, que ela vai querer ir para aquela direção. Então, a nossa alma quer seguir uns certos passos e você vai entender exatamente quais são esses passos, como se atingir eles e como você se motiva para chegar lá. Então, não é só tipo, ok, aprendi que se eu quero ser mais forte, tenho que ir para a academia e malhar. Tá bom, mas você tem que se motivar para fazer isso, tá? Então, tem toda uma questão inteligente de você despertar a sua inteligência espiritual e realmente fechar com uma chave de ouro tudo que aprendemos nos todos os 6 módulos, tá? Então, essa é a trajetória recomendável para você estudar, que eu sei que eu falo para você, eu testei na minha vida, ela funciona, ok? Agora, como a gente faz para continuar? Antes de eu terminar, como sempre, falo, gente, muito obrigado pelos seus comentários, tá? Tá sendo realmente muito gostoso de ver todos. Coloque seus comentários, eu quero ver suas perguntas, suas dúvidas, tá? No quarto vídeo eu vou explicar exatamente para quem estiver interessado, como você faz para participar dos nossos cursos e aulas, que vão se abrir em breve. Eu vou falar, inclusive, de super bônus interessantes para você, para quem quiser, e eu acho que você vai se surpreender, vai gostar bastante, tá bom? Então, para poder terminar, eu quero deixar uma coisa para você pensar, ok? Uma última ideia importante. A gente falou sobre muitas questões, essas 3 aulas, elas foram condensadas com muita informação mesmo, peço desculpas, tá? De novo, como eu falei antes, eu preferi dar mais conteúdo do que dar menos, tá? Então peço desculpas se for demais para você, mas eu quero que você pense dessa forma. Que sabedoria você aprendeu aqui, nessas 3 aulas, que você realmente não gostaria de esquecer? Qual pedaço de informação você queria realmente, assim, não importa o que acontecer, se você vai continuar estudando ou não, se você nunca mais querer ver minha cara, que pedaço de informação você realmente acha que você precisa abraçar e se aplicar naquilo e melhorar isso na tua vida? E a próxima pergunta é, o que você poderia fazer para assegurar que você de fato pega esse pedaço de sabedoria e você cresce com ele e você realmente quer ter uma vida que tem muito mais resultados para você? No final das contas, o que me interessa é que você tenha uma vida de resultados, tá? Isso que, no final das contas, é o que eu quero que aconteça para você. Gente, obrigado, eu vejo vocês no próximo vídeo, fique atento ao seu e-mail e, aliás, se você tem amigos interessados em escutar essas palestras introdutórias, agora é agora, tá? Já está passando da hora, daqui a pouco elas vão sair do ar, então fale com eles entrar no nosso site para se inscrever, para receber as apostilas e essas aulas, e eu vejo vocês no último vídeo no qual eu vou explicar como você acessa essa informação e mais um segredinho para você, uma cerejinha lá no bolo, tá bom, gente? Obrigado, um grande abraço e até a próxima, tudo de bom.